A atitude da cantora Cassiane emocionou a todos. Durante a despedida da bispa Keila Ferreira, com lágrimas nos olhos, a cantora compartilhou palavras comoventes sobre quem foi a bispa e o legado marcante que ela deixou. E eu quero pedir para que a igreja ore em favor da família. Porque se eu, que tinha uma amizade verdadeira com ela, estou sofrendo, imagine a família. E eu falo aqui, irmãos, que nós somos seres humanos. Deus nos fez para comunhão, para viver juntos um com o outro. Por isso que dói a separação. Porque eu e você não fomos feitos para estar separados. Nós fomos feitos para estar juntos. Juntos, ligados ao mesmo corpo. E a minha bispa, minha amiga, o Senhor resolveu levar tão breve. Mas eu escrevi, eu vou ler até... Eu comecei com uma frase que eu li dela, olha. Inclusive foi até a Jay que postou. Ela escreveu assim, que a bispa Keila falou: só quem vive uma vida comprometida com o céu entende o porquê do viver em Cristo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Então quem tem uma vida comprometida com o céu entende essa frase que a Bíblia fala. E aí eu continuei assim: Deus levou para si a minha amiga, minha líder, minha chefa linda, minha inspiração pastoral. Que dor, meu Deus. Eu estou sem chão, meu coração está dilacerado. Quando eu ouvi a notícia, eu caí sentada, porque eu não conseguia acreditar. Uma mulher linda por dentro e por fora, como eu falei, porque era minha amiga pessoal. Uma mulher tão cheia de Deus, uma mulher honrada, uma mulher com enorme coração, uma mulher com carisma, tinha sempre um olhar carinhoso para nos entregar. Derramava sobre nós a presença de Deus, amor, amizade, atenção. Mesmo com tantas ocupações, deixava claro que era acessível, era uma pessoa acessível, que sempre tinha um ombro amigo para nós e com palavras e ações nos ensinava que tudo estava no comando de Deus, que deveríamos confiar e descansar nele em todo o tempo. Ela me ensinava, ela me mentoreava, ela me cobria em oração, ela me deu o privilégio de sua amizade. A gente se amava de verdade, nós tínhamos uma aliança. E hoje de manhã foi falado sobre aliança. Tinha dias que Deus me impulsionava na intercessão por sua vida. E em seguida eu lhe enviava mensagens. E sempre respondia com tamanha humildade, recebendo cada palavra. Mandei mensagem nessa quarta-feira que passou. Mandei também ontem. E ela não me respondeu. Eu me surpreendi. E logo depois que eu mandei a mensagem, eu recebo uma outra mensagem e não acreditei. E aí eu terminei essa mensagem aqui dizendo: oro nesse momento pelo nosso bispo. Eu imagino como está o seu coração, pela minha querida Marina, também o seu esposo, pastor Igor, pelos pastores Manuel, os queridos, a Marjorie, seus filhinhos, para que o consolo do céu venha de forma sobrenatural. Porque se em mim e toda a minha casa, pastor Jairo, estamos sofrendo e sentindo tanta dor, é inimaginável a dor da perda deles. Então eu peço para que a igreja, a AD Alfa, os nossos visitantes que estão aqui, ou quem está assistindo online, ore pela família em nome de Jesus. Porque a dor da separação é terrível. Mas o que nos conforta é saber que ela era uma mulher de Deus. E Deus tem os nossos dias contados. E sabe o que eu fiquei pensando? Quando eu perdi o meu pai estava enfermo. E eu... Saiu agora uma matéria do Metrópolis, um jornal secular não gospel, falando da causa mortis, ou causa da morte da bispa Keila Ferreira. Segundo o que a reportagem apurou, alguns fiéis chegaram a dizer que ela estava lidando com uma doença
e que não era depressão, e sim um possível câncer, e que ela estava tomando medicamentos para tratamento do mesmo. Olha só, você está conferindo aí, não estou inventando nada, está na reportagem do Metrópolis. E que a causa da morte foi realmente um infarto fulminante. E agora, em quem acreditar? A própria igreja não fala sobre, não dá sua versão oficial acerca do falecimento dela, do motivo. A família está em silêncio. A gente até pode compreender o silêncio por conta da dor de ter perdido tão abruptamente ela, a bispa. Outros já entendem que o silêncio é porque estão querendo esconder alguma coisa, que ela possa até mesmo ter atentado contra si próprio. Se cogita muita coisa por conta do silêncio da família, da igreja, referente à causa da morte. Sem falar que existe a teoria da conspiração, que você já entende que eu nem posso falar aqui. É claro, enquanto que a própria igreja não colocar uma nota oficial sobre todos os detalhes, realmente muita coisa vai ser dita não só pelos youtubers, mas inclusive pelos portais, como foi agora esse do Metrópolis. Me parece que foi o primeiro a falar de secular referente à causa-morte da bispa, sendo que os demais até o momento dizem que não tem uma ação oficial. Nos bastidores se cogita que nem a autópsia fora feita e que tudo está sendo boteado, escondido. Muitos pensam que exista caroço nesse angu. E a título de adendo nesse canal aqui, nesse vídeo, eu falei em alguns vídeos que a bispa tinha 3 filhos. Na realidade é um casal, apenas 2, o Manuel Ferreira Neto e a Mariana. E do filho ela tem 2 netos, conforme você vê aí. Deixe seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, comente acerca dessa notícia, porque até o momento é uma invenção, especulação, é disso que me disse, agora está saindo no portal Metrópolis e provavelmente vai sair em outros grandes jornais. Soberano Deus, embaixo da unção que tens me conferido, eu quero neste momento impor as minhas mãos sobre esta cabeça e abençoá-la com esta unção, em nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pastora Marina, a senhora, juntamente com essa comissão, vai liderar O CIBEM. a Confederação de Irmãs Evangélicas Beneficentes Mundial. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Pastora Neuza, a senhora e a Marie vão ficar junto com ela. Pastora Bispa Neuza, desculpa. O ritual do alívio é um termo técnico utilizado por peritos, onde identifica que uma pessoa que perde a sua luta contra a depressão, ela deixa algumas características ou sinais, como por exemplo, uma carta, um bilhete, uma postagem em suas redes sociais, enfim, algo que esteja cogitando aí a sua luta que está se findando. Na noite desse último sábado, o meio gospel ficou extremamente abalado com a notícia de que a Bispa Keila, esposa de ninguém menos, um dos maiores representantes da Assembleia de Deus no Brasil, o Bispo Samuel Ferreira da Adebras, acabou aí perdendo a sua vida. A princípio, não tiveram muitas informações do que havia acontecido. Inclusive, até mesmo não queriam que a informação saísse. E depois acabou se difundindo em muitos lugares. Nesse vídeo, nós vamos analisar aí uma suposta carta, ou seja, um bilhete, uma mensagem que ela deixou, sinalizando que estaria indo por esse caminho, deixando aí subentendido que supostamente ela fez aí o ritual do alívio. Esse vídeo aqui é extremamente, delicado. Eu confesso para vocês que está sendo difícil fazer ele. Eu procuro ser muito minucioso, então vamos lá. Bora lá, põe na tela BBT.
Vamos trazer aqui alguns trechos do vídeo da pastora Simone Soares, porque ela fez algumas considerações e ela pegou um ponto que me fez enxergar aí esse suposto ritual do alívio que acredito que a Bispa Keila fez. E nós vamos cogitar muitas coisas aqui no ínterim também. Então, vamos lá, rodopeia. Ah, quem for lá, comenta. Vim pelo André Carpano. Beleza? Simbora. E tem umas que acontecem que você fala... Muitos terão parada cardíaca. E tem umas que acontecem que você fala, Jesus, agora eu não me levanto mais. Agora eu vou embora mesmo. Agora eu vou embora mesmo. A Adbras fez um comunicado que o velório será na segunda-feira, hoje, às 19 horas. Fica até o final que eu vou mostrar para você a escrita que ela deixou enigmática. Engraçado que a Adebras, a princípio, não queria que a informação vazasse. Não queria. Há quem diga que aquele portal que postou primeiro a informação e depois removeu foi por ordem do bispo, que estaria nas Américas e supostamente estaria vindo e antes de ele chegar não poderia vazar a informação. Algumas pessoas estão sugerindo que houve um desentendimento entre a bispa e o seu marido, por conta de ele ter ido para as Américas, supostamente para fazer a aquisição de uma igreja no valor de 5 milhões de reais. Além disso, algumas pessoas estão especulando que foi proibido ser feita aí uma autópsia para saber o que realmente aconteceu com ela, embora que algumas pessoas estão também sugerindo que supostamente ela tirou a própria vida com remédios, coisa que cogita esse suposto infarto. É tudo muito misterioso até o presente momento. E o pior de tudo é que querem vedar o direito à informação. Estamos falando de uma instituição, lógico, muito séria, extremamente famosíssima, e que, por sua vez, acaba formando não só opinião quanto votos. E deveria, no mínimo, ter aí a hombridade de trazer alguns fatos à tona. Mas até o presente momento, são coisas muito seletivas. Vamos seguir aqui que tem coisas impressionantes para a gente ver nesse conteúdo. Tá? Isso expressa o quê? Um sintoma de depressão? Seja bem-vindo a esse canal. Ontem, domingo, houve assim uma tristeza muito grande na sede, onde eles cantaram louvores ali. Muitas pessoas choraram na presença de Deus. Você vai ver a bispa, que você vai ver também, que ela entrega uma profecia. E é uma profecia muito forte a respeito de infarto. Seja bem-vinda a esse canal. Se você chegou por aqui agora, eu já te convido a se inscrever, compartilhar esse vídeo e ativar todas as notificações. Quando eu falei que a mulher ela deve deixar no outro vídeo que eu fiz aí, o homem quebra a cara, eu estou dizendo assim no sentido que muitas mulheres aconselham muito até os seus maridos em questão de algumas coisas, e tem homens que não escutam. Quando o homem não escuta, aí sim a mulher deve deixar. Por quê? Porque a Bíblia fala que o homem de dura cerviz, ele será quebrantado sem que haja cura. Então, assim, mediante a muitos comentários, muitas coisas que vêm aí sobre o bispo, eu não conheço ele, com certeza está sofrendo muito, mas eu falei mediante aos comentários aqui, né, que é notório que as pessoas falaram e falam que ela era uma mulher sofrida, era uma mulher de Deus, uma mulher humilde, que se a gente vê nas entrevistas, eu não a conhecia, mas depois da morte que foi anunciada, eu comecei a pesquisar algumas coisas, é notório ver que ela tem realmente a graça do Espírito Santo de Deus. Então Deus a tomou para si, entendeu? Assim cremos, porque, entendeu? Então assim, enfim, tá certo, pessoal? Então, às vezes a gente não consegue expressar tudo totalmente, mas eu estou explicando. Claro que a mulher foi levantada como adjudadora, né, ajudadora do marido, mas tem um homem que é jegue, que a mulher fala e ele não escuta. Aí tem que quebrar a cara pra ver se aprende, entendeu? Tem homem que fala, mulher, cala a boca, você não manda de nada. Cabeça que sou eu, da casa e tal, autoritário. Então a mulher, ela fica ali de escanteio, só ali, sabe? Caladinha, não pode ensinar nada pro ignorante que eles não aceitam. Então, assim, eu falo porque eu já convivi com muitas pessoas, cuidei de pessoas, dei conselho para casal de pastores já, inclusive de assembleias de Deus, que já chegaram até a mim contando essas coisas todas de sofrimento. Então, a gente já tem um pouco de experiência nessa questão, tá bom? Veja que de uma forma quase que silenciosa, a bispa Keila Ferreira, ela estava dando sinais da tristeza e da dor dela, porque muitas vezes a líder, ela não tem com quem compartilhar, mas muitas vezes está ali no Instagram que a gente pode perceber e ver. Veja esse relato aí, que ela... Agora, inclusive eu quero agradecer aí a pastora Simone, que sempre nos dá autorização para postar os vídeos dela, e quem quiser ver a consideração dela, vai lá no canal dela, que agora eu vou falar o que eu penso e trazer aqui alguns detalhes, né, sobre a postagem misteriosa e silenciosa da Bispa Keila. Sim. Vamos lá. Põe na tela aí, BBT, pra gente ver. Só dá uma ajeitada para nós, tá um pouco grande. Isso, só organiza aí para nós por obséquio. Deixa num tamanho legal pra gente ver. Meu Deus do céu, tá difícil o negócio, hein? Rapaz, vamos lá. Bom, esse aqui é o perfil dela e olhem só. Ela postou aí, né, um comentário que foi da Clarice Lispector, é um pensamento dela.
E prestem bem atenção minuciosamente se de uma forma silenciosa ela não estava dando indícios, o que sugere aí que supostamente ela deixou aí a sua carta de despedida, né? Ela fez o ritual do alívio. Olha só. Seja o que você quiser. Porque você possui apenas uma vida, e nela só tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana, e esperança suficiente para fazê-la feliz. Isso aqui remete que a pessoa não vive o que ela quer, a princípio, que a pessoa deve se apegar a coisas pequenas e não grandes, e ter sempre esperança. Aí o comentário dela corrobora com isso e com aquele outro ponto que eu falei, lembra da suposta briga, que algumas pessoas estão cogitando? A suposta briga que teve entre o bispo e a bispa, porque ele foi para as Américas, supostamente para comprar, fazer a aquisição de uma igreja por 5 milhões. Então, olhem só. A vida é uma só e ela passa muito rápido. Não dá para perder tempo com pessoas e situações que te fazem mal. Será que ela está se referindo a alguém específico? Lembrando que é uma mensagem silenciosa. Então ela não pode dar muito na cara. Acabam te jogando no chão e te ferindo. Seria a suposta briga que ela teve com ele? Que parece que ele empurrou ela? Não sei. Se o tombo só doesse, seria fácil. Analgésicos existem para isso. Mas o que dói é a alma. Então a gente vê que isso corrobora, e muito, corrobora profundamente para a suposta situação que aconteceu entre eles. A acusação de que tiveram um desentendimento e um atrito. Aí completa. Seja feliz e nunca perca a esperança. Continue sonhando e descanse em Deus. Ele é especialista em reviravoltas. Te desejo um fim de semana incrível e abençoado. Essa postagem, além de ter sido editada, foi postada há 3 semanas, dia 10 de janeiro. Estranho, porque essa suposta reunião, ou melhor, essa suposta viagem do bispo para os Estados Unidos, já estaria sendo ali cogitada, estaria sendo planejada, estava tudo certo. Não temos informações dessa acusação, de quando realmente foi, né, de supostamente ter tido a briga aí. Não podemos ver se ela realmente é verdadeira. Mas aqui está claro e transparente que é um ritual do alívio, mesmo que de uma forma muito silenciosa. Algumas coisas surpreendem muito que estão em torno desse caso, e particularmente eu estranho. Como, por exemplo, não ter sido, segundo alguns portais e alguns canais já estão cogitando, não teria sido feita uma autópsia, não foi feita uma perícia, e não foi divulgada a informação do porquê a bispa faleceu. Estranho? Não é estranho tudo isso? Seria que estão negando o acesso à informação, desde que eles são formadores de opinião e inclusive de eleição? São eles quem decidem eleições, não só em São Paulo, mas no Brasil. Então, a gente tem que ver que algo de errado não está certo. Também é cogitado a informação de que, supostamente, ela iria ser enterrada no cemitério da família. E lá, algumas pessoas cogitam se pode ser feita uma autópsia ou alguma coisa, porque pessoas acreditam que ela tenha perdido a luta para a depressão e se automedicado com esse objetivo. Não estou afirmando que isso aconteceu, mas é coisas que acabam aí, né, surgindo nos bastidores. Tem até canais que estão divulgando áudios que sugerem isso. Agora, uma coisa que eu preciso muito falar aqui, e inclusive fazer algumas indagações, é: independente se o casal transparecia uma certa alegria em algumas imagens e outras não, independente se estava tudo bem ou não entre eles, já existem algumas coisas que corroboram para tudo isso que está sendo colocado agora. Todo mundo sabe que o bispo é um homem de mão forte. Ele rege a igreja com mão forte. E ele não volta atrás por nada. O que ele disse é lei. O clã ferreirista tem isso. E o que corrobora com tudo isso é justamente a postagem. Porque dá-se a entender que ela cansou dessa vida de bispa. E trocaria tudo isso por uma vida de pobre, com um homem tranquilo, que não tivesse tantos problemas. Sinal disso é essa escrita aqui, que o remédio não cura. Então a gente está aqui vendo, praticamente, uma carta de despedida, sim. Pelo menos é o meu entendimento sobre isso. Posso estar equivocado? Posso. Mas ao meu entender e a minha leitura e análise, a princípio, ela escreveu uma despedida. Eu preciso aqui fazer uma pergunta, porque teve, sim, a informação aí de que ela era, e ainda muita gente cogita, que ela era uma mulher muito sofrida. Eu fiz um vídeo
canal André Carpano, que foi da profecia, e mostrei a profecia 11 dias antes da morte da bispa. No final eu fiz uma pergunta e eu vou fazer aqui de novo. Bispo Samuel Ferreira, é verdade que o senhor alterou o estatuto da sua igreja? É verdade isso? Porque é o seguinte, há quem diga, obreiros, que o estatuto foi mudado há mais ou menos uns 8 anos atrás, entre 7 a 8 anos, mais ou menos isso. Isso é verdade? Porque sugerem que com essa mudança o bispo pode se casar, mesmo que divorciado. E se ele se casar porque ele precisa de uma companheira, porque não pode ser destituído, porque um bispo tem que sempre manter as aparências e estar na frente da igreja, a gente só tem a perguntar, se realmente isso é verdade, por que mudou o estatuto? É uma pergunta, não estou acusando ninguém, é só uma pergunta. Bispo Samuel Ferreira, o que aconteceu? É verdade isso? Estou sendo bem repetitivo, que é para entrar na cabeça de todo mundo. Eu me lembro que uma vez uma pessoa fez uma profecia envolvendo esse ministério. Eu guardo essa profecia no meu coração. Essa profecia não foi pro ar, não. A pessoa falou diretamente para mim. E se ela cumprir, um dia eu virei falar aqui. E eu tenho convicção que ela vai se cumprir. Bom, o que vocês acharam de tudo isso? Foi ou não foi o ritual do alívio? Ela deixou uma carta de despedida ou não? Você acredita que possam ter mais pontas soltas? Tá tudo muito estranho. Silêncio sobre o que realmente aconteceu. Supostamente, ninguém pode ter acesso a essa informação. A gente sabe que o clã ferreirista tem muito poder, mas tudo está muito estranho. Olá, eu sou o pastor Elton Bueno, seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, nós vamos assistir um compilado de 3 vídeos que estão viralizando aqui na internet. Sem demorar, já vamos assistir o primeiro. Tomou ele pela mão e fez ele andar. Eu costumo dizer, as mulheres estão adoecendo, mulheres com depressão, mulheres com pressão alta, cardíacas, elas aceleraram processos, inclusive na saúde, por quererem tomar coisas e tomarem decisões e arcarem com questões que não era pra gente, era pro homem, né? Então a fatura vem. A bispa Keila Ferreira, que faleceu de uma forma muito rápida, deixou muitos estagnados, entristecidos e suspensos diante de uma rapidez aos 52 anos. Uma mulher distinta, uma mulher elegante, uma mulher calma, tranquila e que eu não conhecia. Ontem eu até vi no Instagram, mas eu não tive como comentar e fazer esse vídeo, porque eu estava muito cansada. Esposa aí do bispo Samuel Ferreira. A bispa, ela fala algo muito sério, que ela teve uma recomendação médica. Eu vou mostrar esse vídeo para você. Fica nesse vídeo até o final, porque tem uma declaração de uma pessoa que a bispa, ela teve que colocar um remendo em um ato feito pelo Samuel Ferreira. Eu me lembro da história de Abigail. Abigail foi casada com Nabal. Nabal era um homem sem entendimento, era um homem que não tinha conhecimento, e era um homem ruim de coração, duro de coração. E ali a Abigail, ela tinha sempre que estar colocando remendo. Ali, quando Abigail foi até Davi ia destruir toda a casa e ela humildemente foi e falou que como serva ela estaria ali para servir e ela trouxe ali um grande livramento para a sua própria casa. Existem mulheres que muitas vezes elas são tampadoras de remendos, de malfeitos dos seus próprios maridos. Muitas vezes se acarretam muitas emoções sobre elas. Diz que ela estava com depressão. Diz que ela tomava remédios e segundo ela ter tomado uma alta dose de remédios, ela veio a ter um infarto. Aqui nós não estamos em especulação, não estamos fazendo polêmicas diante desse assunto tão triste, tão comovente, mas nós estamos trazendo informações. E eu vou mostrar para você um áudio que eu mesma vou estar lendo de uma pessoa que traz algo que ele cometeu e que ela teve que colocar esse remendo. Será que foi? E foi uma série dessas coisas que vieram acontecendo, que acarretaram questões emocionais na vida dessa mulher? Qual que foi a recomendação médica que ela recebeu? Então fica aqui um alerta a todas as mulheres de pastores. Olha só, se o teu marido ele quiser quebrar a cara, deixa ele quebrar a cara. Você cuida de você, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar da sua paz emocional, faz somente aquilo que você tem que dar conta de fazer, não se sobrecarregue demais, porque a mulher ela traz uma sobrecarga muito grande muitas vezes para manter algo que, infelizmente, é a realidade, os bastidores de tudo. Que, infelizmente não é brincadeira ser uma mulher de pastor. Eu estou aqui dando uma minha opinião mediante aos comentários, tá? Não estou dizendo aqui que ela suicida, né? Mas eu estou dizendo aqui que tem algo estranho, porque as redes foram privadas, né? Mas enfim, de uma coisa eu sei, que o servo do Senhor, quando ele morre, ele falece,
o céu tem festa. A Bíblia fala que é preciosa à vista do Senhor a morte dos seus servos. Então ela, como sendo aí uma mulher de Deus, uma mulher que tinha palavra, uma mulher equilibrada, eu creio que Deus achou melhor a recolher. Seja assim, né? Segundo aqui a minha humilde opinião. E com certeza está lá na glória, porque aquele que vive fielmente com Deus, com certeza tem algo melhor reservado. Deus tira das lutas, dos pesos e das aflições. Que Deus abençoe você, deixe o seu comentário, que Deus possa consolar aí toda a família, os filhos, ela deixou filhos, então eles são, né, da Assembleia de Deus, Madureira, ali no Brás, e eu vou deixar aqui para vocês essa recomendação médica que ela recebeu. E só fazer aqui uma observação sobre o profeta Josiel Alves. Muitas pessoas estão trazendo o vídeo dele, dizendo que Deus mostrou, que Deus falou, que Deus alertou. Eu, quando vi o vídeo, eu não vi isso não. Eu vi só ele falando do altar, que a maioria dos profetas entregam isso mesmo, que as igrejas já estão contaminadas, a maioria tem pessoas que não condiz com o que vive, com o que fala em cima do púlpito. Eu não vi claramente, ainda não vi esse vídeo, se tiver me mandem. Ele falando que Deus iria recolher a bispa Keila. Não vi isso. Então não vamos associar uma coisa à outra. Eu penso assim, tá bom? Se inscreve nesse canal, compartilha, ativa as notificações e deixa o seu comentário. Deus te abençoe poderosamente. Eu ajudei a construir o templo da Adbras e fui evangelista no Brás. Trabalhei muito para ajudar aquela igreja. Eu conheci o casal no ano de 2007. Deus me deu uma visão. Eu vi na visão um homem gigante com uma foice no pescoço do SCF. Na visão, bem clara, além de ver o homem, eu ouvi ele falando que reprovou o Samuel e as obras dele. Deus me mandou entregar uma mensagem para ele. Eu fui, entreguei tudo o que o Senhor me ordenou. E ele, Samuel Ferreira, simplesmente mandou os capangas dele me colocar para fora da Adbras e me perseguiu por mais 4 anos. Mas a Keila, com mais um grande número de irmãos, saíram para me confortar por causa da humilhação que ele me fez passar. Depois de algum tempo, ele teve umas complicações na saúde e quando ele, CF, estava internado em coma, ela me ligou e me pediu perdão pelos erros do marido e me pediu orações por ele. Então eu pedi para ela colocar o celular no Viva Voz e orei por ele na autoridade do nome de Jesus, bradei nos ouvidos dele e ordenei, saia do coma e vai trabalhar para Jesus. Ela sofreu muito, vocês não fazem ideia do que ela sofreu. Então Deus, na sua infinita misericórdia, a recolheu e lhe deu descanso das lutas, das angústias que ela sofreu. A partir de agora, Deus vai tratar com esse engomadinho altivo. Porque quando a gente faz um pedido, e não é coisa grande não, você fala assim, amado, você acabou de sair de um problema agora, evita fazer umas coisas, evita postar foto na internet, vai devagar. Eu tô sem rede social por recomendação médica, já tem alguns dias. Neste vídeo você vai acompanhar um recado impactante que a bispa Keila Ferreira deixou durante uma pregação na Assembleia de Deus Brás antes de sua partida. Mas antes, acompanhe a notícia. Morreu neste sábado a bispa Keila Ferreira, esposa do bispo Samuel Ferreira, líder da Assembleia de Deus do Brás, em São Paulo. A causa da morte não foi revelada. As informações iniciais dão conta que Keila teria sofrido um mal súbito. Os comentários nos perfis oficiais do casal e da igreja nas redes sociais foram bloqueados. Em uma de suas últimas pregações, ela disse que por orientação médica era para ela usar menos as redes sociais e entregou um recado para a igreja. Porque quando a gente faz um pedido, e não é coisa grande não, você fala assim, amado, você acabou de sair de um problema agora, evita fazer umas coisas, evita postar foto na internet, vai devagar. A pessoa debaixo da orientação, ela vai lá e ela posta foto, e aí eu pego, e o Zaqueu é minha vítima, cadê o Zaqueu? Pastor Zaqueu, onde já se viu, essa pessoa enlouqueceu, o bispo falou, bispo, acabei de falar com ele, porque a gente tem uma sintonia aqui. Falei, pastor, onde já se viu, bispo, mas ele explicou, não explicou nada. Essas pessoas, elas pegam uma frasezinha, uma palavrinha fora do contexto, para justificar a desobediência e fazer a desobediência parecer com obediência. Mas eu vim aqui dizer para você que meu Deus não é Deus de engano, essa capa vai cair. Vai cair, porque ninguém sustenta a capa por tempo demais. E nem tem capa escondida que não traga à tona os olhos do Senhor. Se você acredita nessa palavra, toma ela para você. Papel e internet aceita tudo. Agora seja digno de colocar aquilo que você está escrevendo. Porque além do mais, você está fazendo para a gente ver. Mas para quem você está fazendo a desobediência, está fazendo tudo o contrário do que é para fazer, essas pessoas já estão sabendo quem você é. Se você é o centro da roda da murmuração,
para te dar. Pode esperar, que Deus está guardando a hora certinha para pegar você na curva. Nossa, Bia, você está profetizando mal, não, estou pregando contra rebelde mesmo. Então, querido e querida, amado e amada, se o que você está fazendo está causando murmuração, você pode esperar o teu fim. Murmuração, aquele que faz um relatório e causa dissensão entre irmãos, né? Essa Deus abomina. Se você é formador de murmurador, só eu que estou falando, não, eu vou ler aqui, vou até pôr óculos, para ninguém falar que eu pulei navio. E voltaram, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, ou difamando. Ou seja, o povo não tinha pisado na terra, o povo já estava reclamando dela. Ah, mas eu não vou cooperar. Irmão, você não conhece o trabalho, você não veio aqui ver, e você já está murmurando antes do trabalho acontecer. Não, mas eu não vou. Você ainda não viu o que Deus tem para fazer, mas você já está se opondo ao que Deus está fazendo antes de entender. Aqueles mesmos homens, versículo 37, que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Presta atenção. Não morreu uma pessoa não importante de cada tribo, das 10. Morreram príncipes. Morreram pessoas comprometidas com a sua palavra. Morreu pessoas que sabiam que a credibilidade deles era tamanha que eles tinham o poder de manipular o povo ou contra ou a favor. E entre eles, eu acho que eles começaram a fazer um censo e acharam o seguinte: nós somos 10 contra 2, é óbvio, nós ganhamos. Vai achando que Deus é com a maioria, mas vai firme nessa tua cabeça, mas vai com tudo. Deus estava testando o seguinte: tem o mesmo líder, tem o mesmo ensinamento, conhecem a promessa, foram lá vistoriar, mas a forma com que um passa, que 2 passam, e a forma que os outros 10 passam, tem uma diferença. 10 começa a não dar, é difícil, é isso, é aquilo. O povo começa a murmurar: nós viemos para morrer aqui, por que a gente saiu do Egito? Aí vira aquela murmuração de novo. Está na Bíblia. De todos, só entraram. Confere se na tua Bíblia é esse número que está em meio, mas confere com força. Deus não está preocupado com maioria. A Bíblia diz assim, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus procura, é porque não é todo mundo que é. Porque senão Deus não estava procurando. Não, peraí, esse aqui ele adora, mas esse aqui é o seguinte: ele está adorando enquanto estão pagando. Esse aqui está adorando porque ele tem um interesse de serviço. Esse aqui está adorando porque o único interesse que ele tem é porque ele quer uma bênção financeira. Esse aqui porque... Se Deus quer Deus, a Bíblia diz que ele procura. É porque nem todo mundo é. Aliás, a maioria não é, porque a Bíblia diz que ele está procurando. E quem procura demora para achar. Quem procura não acha fácil. Quem procura leva tempo. Quem procura precisa testar caráter. Quem procura precisa testar o foco. Quem procura precisa testar se aquela pessoa tem firmeza ou não tem. Se a pessoa tem crédito ou não tem. Se a pessoa tem uma vida com Deus ou não tem. Se Deus quer Deus, ele procura. Eu costumo dizer, as mulheres estão adoecendo, mulheres com depressão, mulheres com pressão alta, cardíacas, elas aceleraram processos, inclusive na saúde, por quererem tomar coisas e tomarem decisões e arcarem com questões que não era pra gente, era pro homem, né? Então a fatura ela vem com o tempo. E, né? e você vê isso presente na igreja, por exemplo? Sim, isso ficou muito evidente agora, tem pouco tempo. A minha preocupação eu acho que os pais, né, têm que fazer a sua lição de casa, a gente tem que chamar, principalmente as meninas, óbvio, vamos criar todas independentes. Eu fui criada para casar, né? A minha filha ela já tem uma outra independência, porém, a gente não pode... A grande questão aí, pastor, que eu vejo, é uma coisa muito subjetiva para tocar na família. Esse primeiro vídeo que nós assistimos é do canal da pastora Simone. Nós estamos deixando os créditos aqui, agora nós vamos assistir o segundo vídeo do canal Adoradores na Net. O último vídeo é um comunicado muito importante da Igreja Assembleia de Deus. Vocês precisam ficar comigo até o final, não perca. Vamos lá?
A morte trágica da bispa Keila Ferreira, esposa do bispo Samuel Ferreira e líder da Assembleia de Deus do Brás do Ministério Madureira, abalou o meio gospel. A pastora estava afastada dos púlpitos da igreja desde sua última pregação realizada em novembro de 2024, conforme foi noticiado pelo site Plano News, mas não foi confirmado se essa ausência foi motivada por problemas de saúde. Nas redes sociais, diversas personalidades influentes do cenário gospel e outras que também já participaram do Janeiro Profético, um renomado evento cristão promovido pela Debras, expressaram seu pesar pela perda precoce de Keila. O senador Magno Malta comentou logo após a confirmação da triste notícia e falou rapidamente sobre o legado significativo da pastora para os evangélicos no Brasil. A pastora Keila, uma mulher de Deus, líder em todo esse país, da Convenção Madureira, a família Debras, nós conhecemos de onde vem o conforto e quem nos conforta, o Espírito Santo. Eu quero abraçar todos vocês, dando a minha solidariedade e muita tristeza com o passamento dessa mulher que eu conheci, né? E trabalhando na obra de Deus. O Brasil inteiro nesse momento sente o que eu estou sentindo. Uma dor, mas na verdade é só um até logo. Porque daqui a pouco nós vamos encontrar na glória a pastora Keila, que viveu aqui para servir a Jesus. Após toda a repercussão, um vídeo que voltou a circular nas redes sociais mostra a bispa falando em uma entrevista cedida à Rádio Musical FM sobre um momento decisivo em sua vida, o dia em que Deus falou com ela de maneira poderosa para que cumprisse o seu chamado, levando o evangelho a toda criatura, algo que, surpreendentemente, acabou se concretizando anos depois. Pastor, eu tive um chamado divino mesmo. Eu tinha entre 14 e 15 anos. Eu sempre procurei muito Deus, eu queria ter a minha experiência com Deus. Eu sempre acreditei que Deus não tinha neto, Deus tinha filho. E eu via, né, meus avós, meus pais, mas eu queria ter as minhas experiências. E eu buscava demais isso. Eu não tinha idade ainda para frequentar um seminário, mesmo seminários sem ser no modelo de internato. Então eu lia a Bíblia demais, eu ficava... Tudo quanto era livro eu ia lendo. E eu comecei a trabalhar na ETAD na época, com o Ministério Bernard Johnson. É porque é em Campinas. Em Campinas. Então aquilo ali começou a me atrair. E entre nessa idade de 14 e 15 anos, eu realmente tive um chamado de Deus. Eu recebi de Deus um chamado forte. Na minha compreensão na época, eu achava que era um trabalho para missões. Entendi. Ser missionária em algum lugar. Porque era aquilo que toda mulher podia fazer. Eu nunca imaginava... Tem isso também, né, cara? Porque, tipo assim, você não podia pregar, você não podia você não podia ensinar. Então, tudo que Deus falava comigo, na minha cabeça, eu vou fazer tudo isso, eu vou pregar para as nações, eu vou fazer um monte de coisa e vou ser missionária. Então, quando as coisas começaram a acontecer, eu falei, meu Deus, mas qual o contexto da nossa aliança? E eu me lembro que nesse dia, era um congresso de jovens, e eu fui para frente, e foi uma experiência muito única, e eu levo ela para a vida. Deus falou muito comigo. Deus falou assim, olha, eu tenho uma aliança com você, você e um povo. Outro vídeo impressionante que também está viralizando na web e gerou um grande debate entre os internautas que ainda estão muito divididos, foi uma gravação feita pelo missionário Josiel Alves cerca de 11 dias atrás. No vídeo, ele revela uma profecia chocante direcionada a Samuel Ferreira e alerta ao bispo, que já teve uma grande cota de polêmicas atribuídas à sua trajetória, sobre a necessidade dele retornar ao primeiro amor, pois, de acordo com o missionário, o Senhor estaria oferecendo esta última oportunidade para que o pastor buscasse o arrependimento com sua família e se convertesse de maneira genuína, pois, em breve, o próprio Deus estaria visitando a sua casa. Lembrando que esta revelação foi feita aproximadamente 11 dias antes da morte da bispa Keila. Eu não queria falar, mas eu preciso falar aqui nessa noite. Desde que começou a live, eu estou tentando fugir de tudo que é maneira. Deus mostrava o presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Madureira, pastor Samuel Ferreira. E Deus está mandando eu dizer para o senhor, pastor Samuel Ferreira. Eu acho que é Samuel Ferreira, eu não sei. Mas Deus está mandando dizer para o senhor, pastor, vou eu passar na tua igreja. Reveja os púlpitos, reveja os campos, reveja os teus presidentes e volte para a primícia da palavra. Eu estou correndo risco aqui de ser cancelado e de ser processado, mas eu preciso falar para esta igreja, Assembleia de Deus de Madureira, ao seu presidente: volte às primícias, volte, calamanto, mande calabrachandaraia. Deus me mostrou uma peneira muito grande, e Deus disse, diga para ele que a minha peneira vai passar nesse ministério. Lamande caia súria. Diga para a Assembleia de Deus de Madureira que a minha peneira vai passar lá dentro daquela igreja. Vou eu tirar dos meus púlpitos homens adúlteros, arrogantes, presunçosos,
Homens que estão metidos em coisas que eu não estou metido. Homens que pregam e não vivem o que prega, pastor Samuel Ferreira. Mas eu, Senhor, digo para ti nessa noite, homem, limpe a eira desta igreja. Limpe a eira, limpe os meus altares, se convertam de verdade. Porque darei um tempo de dias para se converterdes. Se não se converterdes a minha palavra, eu, Senhor, os visitarei bem logo. É questão de dias e semanas. Então se convertam e mudam. Volte às práticas, à Assembleia de Madureira, como era antes, ao Evangelho, à primícia. É tempo de voltar à palavra. Eu nem sei. E não vem aqui dizer por que tu não entrega no privado do Samuel Ferreira. Porque eu não tenho contato dele. E eu não preciso. Conhece Deus no meu coração, que eu não preciso de bope em cima da Madureira. Não preciso disso. Mas Deus falou para mim, quando eu mandar tu abrir a tua boca, José, para falar algo para alguém, abre a tua boca.